Esta aplicação foi criada, usando como base 4 componentes da metodologia Lean Automation. 1. O componente SPIN, que gera o projeto Default, com os relatórios do cabeçalho. 2. A subestação industrial, que gerou uma subestação, com uma linha, um transformador, e 2 circuitos coletores. 3. O componente Wind Power, que gerou 2 parques eólicos, cada um com 3 aerogeradores e uma torre anemométrica. 4. O componente de disponibilidade de ativos que, no caso, foi usado para analisar a disponibilidade dos ativos disjuntor da subestação. Após gerar a aplicação base, sobre esta criou-se vários relatórios e KPIs, associados à otimização da operação dos parques eólicos, como será mostrado nesse vídeo. Um clique sobre cada objeto, nos leva à tela detalhe associada ao mesmo. Ao clicar-se sobre o aerogerador da GE, navegamos para a tela detalhe deste aerogerador, onde são mostrados dados de tempo real do mesmo, a potência real e estimada, sua curva de capabilidade e o gráfico com a potência real, a estimada e a velocidade do vento. Agora, vamos navegar para o aerogerador da Suzlon, que pela cor vermelha, mostra estar parado. A tela é parecida com a anterior, com dados de tempo real e a curva de capabilidade do aerogerador. Existe uma sinalização de falha, e um clique sobre ela nos leva para uma tela de diagnose da falha e ações corretivas. Ao navegarmos para uma torre anemométrica, temos os dados de velocidade do vento, em 3 alturas, com identificação de máxima, mínima e média, além dos dados de pressão, temperatura, direção do vento, irradiação solar e umidade. Os botões indicados permitem navegar para uma tela com os totais associados a esses parques, onde a cor verde e vermelho indicam se o parque opera a 100% ou não, respectivamente. Navegando para a tela de totais do parque, com aerogeradores GE, temos um gráfico de pizza, com a potência ativa versus a reativa, um gráfico de tendência, com a potência ativa máxima, atual e mínima, e os valores de fator de potência, potência ativa e reativa, respectivamente. Navegando para a tela da subestação, temos um B de linha, um transformador e 2 circuitos coletores, cada um associado a um parque. Para ver mais detalhes da subestação, veja o vídeo do componente subestação industrial. O botão de relatórios contém 12 telas com KPIs, gráficos e dashboards cujo objetivo é gerar dados para otimizar a operação dos parques. O primeiro gráfico, considerando os 2 parques, apresenta as grandezas do último mês, com seus valores reais e estimados, e abaixo, um gráfico dos 12 meses do ano, identificando o produzido até o dia de hoje, no atual mês. O segundo gráfico mostra o comportamento da torre anemométrica para o período selecionado. Seleciona-se a torre e o período, e os gráficos mostram para os 3 níveis da torre a velocidade mínima, média e máxima do vento. A terceira tela, além de selecionar-se a torre anemométrica e o período, seleciona-se um dentre 4 gráficos. O primeiro, rosa dos ventos, mostra para 6 classes de vento, a direção predominante. O segundo, mostra a direção predominante para a velocidade média de vento. O terceiro gráfico mostra um contador de eventos por direção do vento no período. Finalmente, o quarto gráfico mostra um contador de eventos por classes de vento.
quarta tela mostra, para o mês selecionado, a velocidade média do vento, por dia, versus a energia produzida. A quinta tela mostra, para o período selecionado, o fator de capacidade para cada aerogerador selecionado. Assim como o fator para cada um dos dois parques. A sexta tela, na parte superior, faz-se uma análise de performance considerando a potência estimada e real de cada aerogerador, de cada parque, na entrada dos circuitos coletores dos parques, e na saída da subestação. Ao final, é informada a perda total, e é indicado o elemento menos eficiente. Na parte inferior do gráfico, seleciona-se um setor e um período e faz-se uma análise de eficiência deste setor, no período. Na sétima tela, faz-se a análise da curva de potência de cada aerogerador, a partir da sua curva característica. Seleciona-se um período e um aerogerador. A curva superior, calculada segundo a norma IS 61400, tem a curva de potência característica do aerogerador, em azul, considerando a velocidade do vento, e em verde as medições feitas. Se as medições estiverem dentro da margem aceitável, a curva de potência está ok. Se não estiverem, a curva abaixo, à direita, faz a análise da potência versus a curva de rotação do rotor. Se esta curva não estiver adequada, pode-se dizer que o problema é na caixa de engrenagens, ou no gerador. Se essa curva estiver ok, o gráfico à esquerda faz a análise do ângulo de pitch versus velocidade do vento. A comparação desta curva permite identificar um possível problema nos motores de pitch, ou no seu sistema de controle. A oitava tela apresenta para cada aerogerador, para o mês selecionado, o MTTR e o MTBF. A nona tela mostra que faltas causaram o maior número de paradas, e que faltas, por mais tempo ficaram esperando o conserto. A décima tela faz a análise do tipo de parada, com relação à frequência e à duração. Isto é, uma parada não necessariamente é uma falha, ela pode ser falta de vento, manutenção preventiva, etc. Finalmente, os dois últimos relatórios são associados à análise de disponibilidade dos ativos elétricos. Neste exemplo, são analisados os 4 bays da subestação, o bay de linha, o bay de transformador e os 2 circuitos coletores. Se indisponibilizamos o bay de transformador, também indisponibilizamos os 2 circuitos coletores. Fazemos uma abertura e um fechamento do disjuntor do transformador, e na sequência, mostramos a disponibilidade do circuito coletor 1. Maiores detalhes deste relatório, e dos 3 dashboards apresentados a seguir, podem ser vistos no vídeo que detalha o componente de disponibilidade de ativos, AMS.